Olá, pessoal! Hoje eu trago uma novidade aqui para vocês, o Esquadrão DIY. Somos um grupo de 9 mulheres, 9 artesãs e youtubers, que todos os meses iremos trazer aqui para vocês um projetinho diferente. E o projeto desse mês ficou com vidros de conserva. Quem não tem um vidro de conserva em casa, não é mesmo? E as meninas são a Maris, do canal Manualidades da Maris, a Andrea, do De Ideia, a Duda, do Duda Manualidades, a Grazi, do Diquinha Di, a Kizzy, Decorando e Tal, Priscila, do Pri Art Decorações, a Lavine, do Criar Projetos Criativos e a Patrícia, Tem Doutora na Faxina. 9 mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão DIY, com apenas uma missão: fazer artesanato. Bora lá! Para começar o nosso projeto, eu vou fazer a base, vou iniciar pela base. Eu gostava de utilizar essa tigela para fazer bolo, mas ela rachou, então eu tô aqui passando fita isolante nela para conseguir utilizar ela aqui no nosso projeto. Vedei esse rachado com fita isolante e agora eu vou pegar um pedaço de papelão, uma tira de papelão, e eu vou moldar ele. Eu vou vir aqui, olha, fazendo um rolinho com ele em todo esse pedaço aqui até o final. Depois dele todo enroladinho, eu vou fazer o mesmo processo, mas do outro lado, para que esse meu papelão fique bem maleável e eu consiga fazer um círculo com ele. Depois disso, aqui estão os nossos queridinhos do vídeo. Eu peguei 2 vidros de conserva, um grandão de palmito e um outro médio. E aqui eu vou medir a circunferência dele com esse papelão. Eu precisei diminuir o tamanho desse papelão para poder dar certo o meu projeto aqui. Então eu vim e cortei uma tira, fiz a marcação ali, dei um espaço de uns 2,5 dedos e fiz essa tirinha. Agora sim, eu venho com esse papelão, passo aqui em volta para a gente ter aqui o tamanho dessa circunferência. Prendo aqui com uma fita tipo durex, só que é essas de papel craft, sabe? Prendo com essa fita aqui. E agora eu vou vedar aqui esse fundo para fazer tipo um cachepozinho raso. Venho com outro pedaço de papelão, passo aqui a cola quente e vou colar esse outro pedaço de papelão aqui. Colo outra tirinha ali e venho cortando todo o excesso desse papelão. Depois de cortar, eu vim vedando todo esse papelão com essa minha fita de papel craft. É um durex de papel craft, tá, gente? Eu não sei o nome. E aí eu vedei toda essa parte de fora, as laterais. E então coloquei meu vidro ali para ver se estava tudo ok no tamanho. E deu certinho a medida do vidro. Então eu venho aqui com meu papel insufilme, vou vedar todo esse nosso molde, né, do fundinho do vidro. E agora eu peguei aqui esse cachepô, minha mãe trouxe pra mim já tem um ano. Era um cachepôzinho de flor, ele era todo assim, ó, em pezinho aqui nessa base, sabe? Mas ele já veio todo arrebentado pra casa, minha mãe achou na rua, né? Trouxe pra mim já ele todo arrebentado e olha só, ele tem vários arames aqui, olha, vários grampos, né? Então eu cortei essa cordinha, fui tirando todos os grampos ali desses negocinho aqui de madeira, né? Dessas madeirinhas aqui. Tirei tudo e depois disso o que eu fiz foi lixar. Você pode lixar com uma lixinha de mão, mas como eu tenho a esmerilhadeira aí para agilizar o meu processo, eu utilizei a esmerilhadeira. Então eu vim e lixei todas as peças e também arredondei aqui o pezinho, tá? Que era todo reto. Eu vim com a esmerilhadeira e fui arredondando e deixei todas elas muito bem lisinhas. Essa outra base redonda ali eu usei no projetinho do vídeo anterior, para quem assistiu vai lembrar. Peguei o betume da Judeia e vim dando uma tonalidade para todas essas madeirinhas aqui. Elas vão se tornar o pezinho da nossa base, tá? E aí, como ela já é cera também, ela já serve para proteger a madeira, né? Além de tonalizar essa madeira. Peguei aqui esses preguinhos pequenininhos e vim martelando aqui em um dos lados desse pé. Fiz isso em todos os pezinhos,
tá? Deixei aqui, olha só, um preguinho em cada pezinho, nessa parte ali de cima. E agora eu peguei óleo de cozinha, passei nesse papel toalha e tô passando em todo esse insufilme aqui que a gente vedou, esse papelão, tá? Passei óleo de cozinha em tudo aqui pra deixar bem untadinho. Peguei aquela tigela, centralizo aqui no meio esse nosso molde e agora eu vou fazer uma massinha de cimento. Essa colher não uso pra comida, tá, gente? Eu só uso ela pra fazer esses trabalhos mesmo. Mexer com cimento, com gesso. E aí eu fui mexendo, colocando água aos poucos até ficar uma massa bem homogênea, nem muito dura e também não mole. Até mesmo porque eu precisava que esse cimento secasse aí em uns 2 dias, tá? Deixei assim uma consistência de bolo e então eu vou virar aqui em cima desse nosso molde. Distribuí bem o cimento aqui na tigela e então eu dei algumas batidinhas aqui para que o cimento ficasse uniforme, que saísse todas as bolinhas possíveis. Depois eu vou vir fixando aqui 4 pezinhos nesse nosso cimento, deixando ali a parte que tem o preguinho para dentro aqui do cimento, para dentro da vasilha. Posicionei os 4 pezinhos e para que eles sequem no lugar, eu vim aqui, olha, com essa mesma fita aqui de papel craft e fui prendendo os pezinhos. Eu deixei aqui para não ficar bambo os pezinhos, eu coloquei eles bem no limite aqui da borda dessa nossa tigela. E então eu fui prendendo os pezinhos ali para que todos sequem na mesma altura. 2 dias depois eu vim aqui para desenformar. E o que acontece? Olha só, tá vendo um outro pedacinho aqui de cimento que secou com cor diferente aqui nesse meio? É porque eu tive que colocar uma garrafa aqui com água para poder dar peso para aquele nosso molde de papelão não subir, tá? Não subir aqui no cimento e estragar o nosso trabalho. Então eu tive que deixar a garrafa ali até o cimento secar um pouquinho. E com isso ficou o fundinho da garrafa ali, a marca. Então eu tive que fazer um outro pouquinho de cimento e colocar ali para poder ficar ele retinho desse jeito. Viram como soltou fácil na minha mão? Porque eu tinha untado primeiro, né? E aí eu só tirei com facilidade aqui esse nosso molde de papelão, lixei essas bordas para que fique o mais retinho possível, tanto ali na parte de dentro quanto por fora. E eu fiz 2 moldes desse, minha gente. 2 moldes, porque a gente vai ter 2 vidros, certo? Reparem que um tá mais escuro que o outro. O que tá mais claro, eu fiz primeiro. Então, ele já teve um tempo de cura maior, né? E o outro tá um pouquinho mais escuro, porque eu fiz por último, ele tá um cimento um pouquinho mais molhado. Mas quando ele secar, ele vai ficar clarinho igual o outro, tá? Reparem que esse ficou com mais bolinhas de ar. E esse mais lisinho, porque esse primeiro que eu fiz ele um pouquinho mais mole, mais líquido do que o segundo. O segundo eu fiz mais firminho, ele ficou com mais bolinhas de ar. Aqui a marcação dos pezinhos, olha só, conforme ela vai secando, ela vai sumindo, tá? Essa marcação aqui dos pezinhos. E agora, pra gente impermeabilizar as nossas peças, eu vou utilizar um pouco de verniz acrílico fosco e também goma laca. Eu coloquei um pouquinho de goma laca dentro desse verniz meu, que já era só um pouquinho de verniz, misturei bem e vou passar por dentro e por fora, na parte de baixo, em toda a nossa peça, em tudo que é cimento aqui. Com as bases já prontas, agora a gente vai trabalhar nos vidros. Peguei aqui então os vidros, higienizei. Com um barbante fininho, eu medi ali o gargalo desse meu vidro maior. E agora eu vou pegar aqui uma medida razoavelmente grande desse barbante, com uns 90 centímetros mais ou menos, tá? Cada barbante desse. E então eu venho aqui, olha só, faço um laço aqui, tá vendo? Uma argolinha e passo por dentro as 2 perninhas desse barbante. E assim nós vamos ficar com 9 barbantes de 90 centímetros cada, dobrado ao meio, tá bom? Vedei aqui com esse papel e com a fita delimitando o espaço aqui que eu quero pintar. Primeiro eu delimitei esse espaço que eu vou pintar com a fita crepe, deixando ela bem retinha. Depois eu peguei aqui essas folhas e vedei todo o vidro com elas. Peguei então verniz fosco, verniz acrílico fosco, e vou pintar somente, vou envernizar, né? Somente essa parte aqui de baixo, tá? Do vidro.
só para ficar com esse efeito aqui bonitinho de fosco, tá? Eu acho muito bonito esse efeito. E agora eu vou amarrar aqui essas tirinhas, dou 2 nozinhos ali, corto o excesso dessa amarração. E agora, pessoal, é um passo bem simples, olha só. Você vai pegar, aqui são de parzinhos, né, os barbantes. Você vai pegar 2 perninhas dos 2 barbantes mais próximos ali um do outro, vai dar 2 nozinhos. E vai seguir fazendo assim em volta de todo o seu vidro, tomando sempre o cuidado de deixar os nozinhos na mesma direção ali, para ficar bonito o acabamento, tá? Depois que terminou a primeira fileira, venho para a segunda, fazendo a mesma coisa, pegando as 2 perninhas ali do barbante que estão próximas. Dou 2 nozinhos e vou fazer 3 camadinhas dessa, tá? Com as 3 camadinhas prontas, agora eu vou, para dar um charme especial, colocar essas miçangas aqui. Então, eu pego uma das perninhas desse barbante, passo a miçanguinha e com a outra perninha desse mesmo nozinho aqui do barbante, eu venho e dou um acabamento aqui com 2 nós, para que fique bem firminho a nossa miçanga, ela não solte. Agora, para não ficar assim as perninhas do barbante aberta, eu seguro ali a miçanga e empurro a miçanga para cima e puxo o barbante para baixo, entendeu? E aí ele vai ficar assim, bem retinho para baixo. Venho tirando o excesso de todo esse meu barbante, escolhi ali a altura que eu achei que ia ficar bonitinha e vim cortando todos na mesma altura. Para dar acabamento aqui no gargalo do nosso vidro, eu vim passando aqui o nosso barbante, o mesmo barbante, fui dando voltas e às vezes dando um pinguinho de cola quente, no final, um pinguinho de cola quente e cortei o excesso. Aguenta aí até no final do vídeo para você ver o resultado final. Para esse outro vidro, eu peguei aqui mais um pedaço desse mesmo barbante, de 1 metro mais ou menos, e eu prendi aqui e vou as 2 pontinhas dele, tá? Eu dobrei ele no meio, novamente, e prendi as 2 pontas lá. E vim enrolando ele até ele ficar assim, olha, foi enrolando até o final. Ele ficou esse enroladinho bonitinho, e agora você vai pegar essa outra ponta aqui, sem deixar soltar, tá? Une ela ali em cima e solta essa outra parte aqui que você tava marcando o meio, certo? Desse seu barbante. Quando você solta, ele vai formar por si só esse novo enroladinho, tá? Então, ele formou um enroladinho só, que foi um enrolado que você fez dobrado ao meio, certo? E aí, você vai vir com a cola quente e vai finalizar ali a pontinha para esse enrolado não soltar. Eu fiz 8 cordãozinhos desse, tá bom? E agora, o que eu vou fazer, vai vir aqui na parte de baixo do nosso vidro e vou colar todos eles aqui nessa parte. Pra ficar bem retinho, eu meço aqui os 4 primeiros, tá vendo? Colo os 4 primeiros, olhando ali, medindo a olho mesmo, pra ver se vai ficar um retinho com o outro. Depois, eu venho colando os outros 4, pra garantir que fique bem retinho, tá? Aqui na parte de cima eu faço a mesma coisa, subo a minha tirinha aqui de barbante, deixando ela retinha e colo ali no gargalo. Ficou bem retinho, vocês viram ali no fundo? Agora, a gente vai dar o acabamento aqui nesse gargalo igualzinho a gente deu no primeiro. Dou um pinguinho de cola, venho passando o barbante e para dar um charminho a mais e combinar com o nosso primeiro vidro, eu peguei um outro pedaço de barbante, dei um pinguinho de cola ali, fixei ele. Agora eu passei uma miçanga, vou colar todas as costinhas ali da minha miçanga, em todas elas eu passo um pinguinho de cola quente, colo ela ali. Dou outro pinguinho de cola aqui no próprio barbante, venho com outra miçanga, colo a miçanga, dou outro pinguinho de cola no próprio barbante, venho com outra miçanga e fui fazendo assim até finalizar. Já que em cada vidro eu fiz com detalhes diferentes, então eu quis colocar a mesma miçanga nos dois, para que assim eles criem uma unidade e fiquem sendo um conjunto. Agora, para dar acabamento aqui, o que eu fiz foi cortar todas aquelas tirinhas que a gente enrolou. Soltei ali aquele enroladinho, dei 2 nós aqui com esses cordões. Vim com um pente e desfiei. Aí ele ficou essas franjinhas aqui. Mas eu não gostei muito, pessoal, confesso, porque ficou um espichadinho duro, sabe, dessa franjinha. Olha a diferença, com e sem, né? Eu preferi sem, achei que ficou mais delicado. Fiz novamente um cordão enrolado, igualzinho, só que com 2 metros. E então eu repeti o mesmo processo, para que eu tivesse aqui, olha só, esse cordão mais grosso.
E assim eu vou fazer a alça do nosso vidro. Eu vou colocar esse mesmo enroladinho, só que agora mais grosso, pra que fique ali combinando, é claro, né, pessoal, com o projeto de todo o vidro, só que mais grossinho na alça. Essa alça, ela é só decorativa, tá? Ninguém vai pegar essa alça aqui e ficar puxando pra cima, senão vai descolar. Por isso eu colei com cola quente mesmo. É uma alça decorativa. O vidro foi feito para ficar no suporte de cimento ou diretamente no chão. Foi por isso que eu fiz essa barrinha embaixo aqui com verniz fosco, porque se algum dia eu quiser usar ela direto no chão, vai ter uma gracinha a mais ali na parte de baixo. Para decorar a parte de dentro, eu comprei essas pedras brancas grandes aqui em floricultura, tá, pessoal? Paguei bem baratinho, R$ 3,50 em cada saco. E vou decorar aqui, preencher todo o fundo com essas pedras. Depois eu vou vir com esse meu vidro aqui, que era de geleia. Vou colocar aqui uma velinha. Em volta desse copinho eu também coloquei algumas pedras brancas. Aguenta aí que você já vai ver o resultado final. Já no vidro maior, eu quero cultivar o meu bambu da sorte na água. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse grandão aqui, que eu tinha ele plantado em terra, já tem anos já comigo. E eu tenho esse menorzinho aqui que eu cultivo em água. Eu vou pegar aqui o fundo também e vou fazer uma camada com essa mesma pedra branca do primeiro vidro, para que, novamente, eles tenham uma harmonia entre si, né, e se combinem. Coloquei um pouco d'água. E agora eu vou colocar, pessoal, essas bolinhas de gel, tá? Que são próprias para plantas, né? Para quem quer cultivar plantinhas em água, assim como eu. E eu já vou deixar aqui bem ressaltado para vocês que eu indico super, quem quiser plantas em água, que você coloque essas bolinhas de gel, para que assim não prolifere a dengue, tá? Essas bolinhas de gel, você compra um pacotinho bem baratinho. Eu paguei R$2 somente no pacotinho. Se você não quiser fazer o uso dessas bolinhas de gel na sua planta, então você vai ter que colocar de 3 a 4 gotinhas de cloro, tá bem? Na água da sua plantinha. E lembrar também de trocar, no máximo, mesmo com cloro, a cada 2 dias essa água. Então eu coloquei aqui, olha só, eu mudei aqui a estratégia, tá? Porque não tava dando certo daquele jeito para as bolinhas crescerem. Eu coloquei as bolinhas para crescerem à parte e agora com um pouquinho só de água no fundo do vidro para manter sempre essas bolinhas hidratadas com a água, né? Senão elas vão murchando, vão ficando pequenininhas. Então deixa sempre um pouquinho de água ali no fundo, mas não para ressaltar as bolinhas, tá bem? Para ultrapassar, né? A água ou a quantidade de bolinhas. E aí eu vim agora sim colocando as pedras e depois, por último, as bolinhas de gel. Acomodei os meus bambus por aqui e tá pronto, minha gente! Amei o resultado final desse projeto. Mas antes de eu mostrar o resultado final, eu quero dizer para vocês o porquê que eu fiz assim, com esse rebaixado aqui no cimento e não somente um banquinho reto que dava para fazer com cimento, né? Porque, gente, eu tenho criança em casa. Quem aí tem criança em casa sabe do que eu tô dizendo. Assim o vidro vai estar muito mais seguro e não vai cair se o seu filho, né, vir, seu neto e esbarrar aqui, tá bom? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!